Olá, pessoas lindas e maravilhosas, pessoas conscientes, sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que é revoltante, que tem que acabar, gente, essa impunidade, essas pessoas mau caráter. Eu vou falar hoje sobre o caso do menino Henry, de 4 anos. De 4 anos, gente. Um menino, vocês estão sabendo provavelmente dessa história. Ele vivia com a mãe e com o padrasto, e por vários momentos essa criança pediu socorro, pediu ajuda aos pais, à mãe, à babá. As pessoas estavam alicientes, mas por conta desses manipuladores que fingem ser alguém bom, fingem ser pessoas boas, muitos não acreditaram nessa criança. Porque é tanta maldade, é tanta perversidade dentro desses seres malditos, que fica até difícil de alguém acreditar que alguém seria capaz de tanta crueldade. Mas existe, gente, existe. Nem todo pai, nem toda mãe, nem toda madrasta, padrasto são bons. Essas pessoas com que nós, que já tivemos a revelação de Deus e que sabemos que existem esse transtorno de personalidade, que para mim não é um transtorno de personalidade, é um mau caratismo mesmo. Pessoas que são guiadas pelo espírito do mal, que estão distantes da luz de Deus e que odeiam a Deus e toda a criação de Deus. Graças a Deus, o mundo espiritual já foi mudado e está sendo feita a justiça, mas infelizmente ainda não o suficiente para que não ocorram mais situações, mortes como ocorreu com essa criança. Quantas mais precisarão acontecer para que as pessoas acordem, que a lei mude, que seja feita a justiça sobre esse tipo de abuso? Essas pessoas são tão covardes, eles são capazes de fingir ser pessoas lindas e maravilhosas para confundir as pessoas, igualzinho o pai deles, que é o Satanás, faz. Mas Deus é maior e Deus está tirando as máscaras, Ele está literalmente arrancando as máscaras. E para isso, para dar contexto ao que eu vou falar brevemente sobre esse caso, a minha opinião, para que a gente faça aí uma análise do caso. Ainda estão tirando, fazendo as entrevistas, uma investigação sobre o caso, entrevistando agora, eu creio que a ex-mulher, enfim. Mas eu quero antes ler uma palavra da Bíblia aqui para vocês, onde fala sobre esses seres, raça de víboras, que vivem aqui entre nós, que parecem fisicamente com a gente, mas o espírito que eles carregam dentro deles é do próprio diabo. E é assim que eles agem. Em Mateus 23, 26 diz assim: Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido como cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matares entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Gente, a palavra de Deus é poderosa, é verdadeira. Nenhum mal feito aqui nessa terra ficará impune. Todos prestarão contas do que fazem aqui nesse mundo. Então, gente, essas pessoas estão aqui e as pessoas precisam saber que elas existem e que elas não são o que elas demonstram ser. Vocês ainda têm dúvida
de que o inferno existe e que é para lá que esses seres vão se eles não se arrependerem de verdade, no fundo do coração deles. Não tem outra saída. Essas pessoas com que a gente conviveu, que a gente sabe que são pessoas com transtorno de personalidade, pessoas mau caráter, perversas, cheias de iniquidade, de mal dentro delas e consciente, a maioria delas, plena consciência, sabendo exatamente o que elas estão fazendo, manipulando, atores de Hollywood. Essas pessoas manipulam tudo e todos e fingem ser anjos, quando na verdade são o próprio capeta na frente da gente. Essas pessoas, que no caso pode ter sido uma amiga na sua vida, um amigo, um tio, uma tia, um primo, uma prima, uma namorada, um marido, essas pessoas acabam se tornando pais, acabam tendo filhos. E os que vivem num ambiente familiar vão se mostrar ainda mais aquela pessoa linda e maravilhosa, fica mais difícil ainda de reconhecer o abuso feito, porque ela ou ele não vai agir assim na frente de todos. Agora, existem os que são mais perversos, os que já têm um grau mais psicopático, esses nem têm o convívio com a família, esses já são mais descarados e o abuso já é algo mais agressivo, mais visível. E mesmo assim, muitas pessoas justificam porque é uma mãe, um pai, um padrasto, uma madrasta, a pessoa que está ali cuidando e realmente diante dos olhos, fora da casa daquela pessoa, fora de quatro paredes, todos vão achar essa pessoa maravilhosa, que mãe, que pai, que padrasto, madrasta, exemplar, porque eles vão mostrar isso porque a aparência é tudo, é assim que eles enganam as pessoas, mas para Deus ninguém engana. Deus conhece o coração e as intenções que estão, Ele conhece. Essas pessoas podem enganar muitos aqui, mas já também não estão enganando mais. No caso desse menino de 4 anos, gente, eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Mas vamos olhar as evidências, porque o que acontece? Por essas pessoas saberem que nós temos sentimentos, amor, empatia, eles sabem exatamente o que usar para tocar o nosso coração. Eles vão mandar fotos de coisas de família, vão mandar coisas que vai te lembrar aquele momento bom, né? Vai te trazer aquele sentimento de amor, vai te emocionar muitas vezes para exatamente ofuscar. Essas pessoas se encobrem por detrás dessas coisas para ofuscar você, para que você deixe o emocional vir acima do que está ali diante dos seus olhos, que são todas as evidências. Você acaba ignorando e vendo só o bom. Tomem cuidado com isso, gente. Eu fiz isso minha vida inteira. Olha o outro diante do que é o outro e não diante do que você é e dos seus olhos, porque essas pessoas usam isso contra nós. E elas te mantêm presa no abuso para tentar ainda mais te destruir de uma maneira muito sutil, passiva-agressiva, onde quase passa despercebido, mas Deus está revelando todos, sem exceção. E eu dou graças a Deus por isso. Acabou a palhaçada desses seres, víboras, malditos, filhos do diabo, que tentam destruir a criação de Deus, os filhos de Deus. Estão todos repreendidos em nome de Jesus e que caia sobre a vida deles a vontade de Deus e a justiça de Deus. Acabou, gente. Não podemos mais ficar quietos diante de tanta injustiça, diante de tanta coisa que vem acontecendo nesse mundo, diante de uma pandemia. Essa criança vivendo ali, o pai deu entrevista, a mãe deu entrevista junto ao padrasto, que é o que parece ser o que está mais evidente de ser o culpado disso. Através do que foi feito ali de exames na criança, parece que já chegou morto no hospital. Foi constatado que tudo que ele tinha ali de hemorragia interna no fígado, de tudo que ele tinha, era algo muito forte, muito traumático, que não poderia ser algo como o padrasto e a mãe estavam dizendo, que ele caiu da cama, que foi um acidente. Aí vamos analisar aqui esse caso, tá? Está sendo feita toda uma investigação e eu sei que Deus vai trazer o que tem que ser feito ali e fazer a justiça divina aqui na terra sobre esse caso e muitos outros que já aconteceram e que espero que não venham mais a acontecer outros casos assim, que a lei mude e que seja assim, essas pessoas sejam punidas aqui também na terra. Esse vereador, ele estudou, né, o padrasto da criança,
estudou para ser médico, não foi médico e virou vereador. O pai diz que em alguns momentos a criança vomitava, que já era um sinal, a criança não queria voltar para casa e comentava e falava, reclamando, pedindo socorro da maneira dele, de uma criança, né, de 4 aninhos, que o tio machucava ele, que ele não gostava do abraço forte que o tio dava nele. A babá, tem uma parte, eu vou deixar o vídeo aqui no link, onde tem a conversa entre a babá e a mãe. Diz que ele trancou a porta do quarto com a criança dentro, aumentou a televisão e depois o menino saiu meio que mancando com dor, falando que estava com dor no joelho. Teve um momento que ele estava com o pai e foi dar banho no menino, estava lavando a cabeça, ele falou, ai pai, tá doendo a cabeça, não... E o pai não entendeu, não... Por quê, gente? Porque ninguém nunca vai imaginar que alguém é capaz de fazer isso com uma criança de 4 anos. Mas eles fazem isso, gente, e muito pior. E eles são tão covardes que eles fazem coisas que não deixam marcas. Coisas que você não vai ter, na verdade, provas, provavelmente, diante de todas as evidências, provas concretas, capaz que nunca tenha. Assim esses seres agem. Por isso eu digo, o inferno existe e é para toda a eternidade. E é para lá que esses seres vão, segundo a palavra de Deus. Se não houver arrependimento até o último suspirar dessas pessoas aqui na terra, é para lá que eles vão. E eu creio que essa seja a verdadeira justiça divina, sim. Porque aqui na terra, muitas vezes, provavelmente, a maioria desses casos passam impune. Ninguém nunca vai saber quem foi que fez, quem não fez, com toda a certeza do mundo. Mas Deus sabe quem foi, quem não foi, e a pessoa que fez também sabe, tem a consciência disso. Por outro lado, a mãe, só falando aqui antes, né? O que eu faria, se fosse o caso, eu trabalhasse nessa área de investigação, de entrevistar, de fazer toda essa parte, entrevistaria todos que estão envolvidos. O passado, falar com a mãe, com o pai, com os filhos, tanto do pai e da criança, da mãe da criança, como foi o relacionamento enquanto ele era casado, como era o relacionamento dela quando ela era casada ainda com o pai do Henry, por que separaram, ouvir a opinião da mãe e do pai dela, da mãe e do pai dele, dos avós e do padrasto, Jairinho, creio que é o nome dele, Jairinho, falar com os pais desse homem, entrevista, a babá também investigar tudo, porque o que estão dizendo ali, a maioria deles o que estão dizendo, a criança nem está mais presente para poder dizer se aquilo é real ou não, enquanto estava somente a criança e a pessoa ali. Somente quem sabe da verdade verdadeira mesmo é Deus e quem fez o que fez. Agora dizer que foi um acidente diante de todo o laudo médico, isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo. Tem que investigar sim e mais a fundo sim, buscar evidências. Agora, quando eu digo de evidências, o que mais indica ali é que esse padrasto tem graus fortíssimos de uma personalidade psicopática, inclusive porque a ex-namorada, ex-mulher, me parece que ele tem 3 filhos, ele falou na entrevista que ele tem 3 filhos, não sei, investigar isso também, qual é o convívio com os filhos, entrevistar os filhos, não sei qual a idade dos filhos dele, ele vê os filhos. Normalmente essas pessoas se afastam dos filhos e nem veem os filhos mais. Outros, por outro lado, como a mãe diz, né, que ela é super protetora e falando que ela é uma boa mãe. Claro, ela estava ali na entrevista tentando provar, porque todo mundo está desconfiando dela também. Mas por que estão desconfiando dela? Porque como pode uma mãe ver diante de um laudo médico desse e quando vê a conversa entre ela e a babá falando o que ele estava fazendo, ela não parecia estar surpresa de que aquilo poderia acontecer e que ele estava ali machucando a criança provavelmente. Então ela tinha consciência que ele estava ali fazendo algo com a criança. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem direitinho a conversa. Como pode uma mãe, olha essa evidência também, como pode uma mãe, se era tão protetora assim, porque existem muitas mães também abusivas, que são super protetoras, não confiam em nada nem em ninguém, mas isso não quer dizer que elas são pessoas maravilhosas e que elas não são abusivas, que elas não são capazes de espancar um filho, uma filha, quando tá só ela e a criança. Eu não estou dizendo que é o caso, tá, gente? Eu estou só analisando aqui as evidências. É muito estranho tudo isso, porque o que acontece? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa que tem uma psicopatia,
Realmente já vi casos do marido, tanto do marido quanto da mulher, você fica fascinado, você acha Deus no céu e essa pessoa na terra. Você não acredita se alguém vier te falar algo mal e essas próprias pessoas dão justificativa para as coisas que estão ali diante dos olhos, elas não querem ver, elas não conseguem, elas não... É tão surreal que a pessoa não pode crer que alguém seria capaz daquilo. Mas nesse caso, nessa circunstância, as evidências são muitas que tem algo muito estranho nessa história entre esse padrasto e essa mãe. Ela ali na entrevista se justificando, muito emocionada, que ela é uma boa mãe e tudo mais, como eu falo. Pode ser que ela esteja falando a verdade, pode ser que ela esteja totalmente iludida com esse homem, se ele for um cara com um transtorno de personalidade. Eu já conheci pessoas que ficaram assim e dão desculpas diante de um fato que está ali na cara da pessoa, que a pessoa vê que é aquilo, mas ela não quer acreditar. É possível também, mas é meio esquisito. Depois, no dia seguinte, ela foi fazer o cabelo, como estão dizendo aí nas notícias, né? Enfim, a gente tem que abrir nossos olhos e prestar mais atenção à nossa volta e ter a consciência de que esses seres existem. Nem toda mãe, nem todo pai, nem todo mundo é bom, que nem você é. Tire essa venda dos seus olhos, veja com os seus olhos espirituais e observe as evidências e tire a sua emoção, porque essas pessoas têm o dom de fazer você acreditar e de tocar teu coração, de te fazer sentir amada, quando na verdade elas não te amam porcaria nenhuma, é tudo fingimento, e eles se divertem ainda só de ver que tem o controle sobre a sua vida. Muito triste isso, muito triste, muita covardia, mas nada, nenhuma maldade fica impune. E agora, a partir de agora, eu creio que todos irão prestar atenção, olhar à sua volta, qualquer sinal que a criança dê, não ignore, não podemos mais ignorar. Aconteceu um fato na Flórida, que eu vou deixar também aqui o link para vocês verem que lindo que foi o ato dessa pessoa, que na verdade ela percebeu, ela trabalhava num restaurante e veio uma família, ela percebeu, creio que era o padrasto, a mãe, o menino, e creio que tinha mais uma criança também. Estavam numa mesa e só estava essa família no restaurante, pelo que eu entendi também, eu não lembro todos os fatos, mas eu vou deixar aqui como eu falei, depois vocês assistem. A criança que estava sendo abusada por esses familiares, né, por essa mãe provavelmente e o padrasto, estava sentada sozinha desse lado da mesa, de frente para a atendente do restaurante, a gerente do restaurante. E o padrasto, a outra criança e a mãe de costas. E ela veio perguntar o que eles queriam comer. E ela falou o que queria comer. E aí ela perguntou, e o menino? E aí a mãe disse que não, que ele não ia comer, que ele já tinha comido, algo assim. E o menino, ela percebeu que ele estava colhido, com capuz assim no rosto, ela percebeu que tinha um machucado, parece que no rosto, na mão da criança. Ela sentiu algo na intuição dela e não ignorou. E ela foi e trouxe a comida. Quando ela trouxe a comida, ela perguntou alguma coisa, se a criança queria pelo menos beber algo. E de novo a mãe falou que não. E ela percebeu de novo a criança ali, sabe? E ela pegou, olha só, gente, como Deus é maravilhoso e usa a vida dos seus filhos amados. Ela sentiu no coração, que ela é mãe também, né? Ela sentiu algo naquela criança que não estava legal. E veio a ideia dela escrever num papel, perguntando se a criança estava precisando de ajuda. Né? Porque estava com uma expressão de que estava em perigo, com medo, como se ele precisasse de socorro. E aí ela pegou e, como os pais, né, as pessoas estavam de costas, só ele via ela colocou no papel e escreveu: você precisa de ajuda? E ele fez assim com o rostinho que sim. Nossa, na hora ela ligou para a polícia, falou o que estava acontecendo e vieram. E aí o menino contou toda a história, estava sendo abusado, torturado pelo padrasto. E parece, eu não sei toda a história com certeza, essa mãe sabendo de tudo isso e aceitando, porque esses seres são tão perversos, tão maldosos, que eles fazem uma lavagem cerebral, eles fazem com que a mulher pense que realmente a criança é uma criança mal criada, ruim, e aí a mãe muitas vezes aprova aqueles maus tratos. Ou então pode ser que seja uma mãe também com transtorno de personalidade que se juntou com outro pior. E aí, coitada dessa criança. Mas Deus é mais. Nesse caso, graças a Deus, a criança foi retirada dessa família e não
acontecer o pior, como foi na história do Henry, de 4 aninhos. Que Deus o tenha, que eu tenho certeza que ele está lá nos braços do Senhor, feliz, saudável e em paz. Enquanto os malfeitores que ainda estão aqui na terra, já começou a justiça sobre a vida deles, esse vereador já perdeu o cargo dele, imagina a vida que vai ser daqui pra frente desse ser. Acabou, acabou. O mundo inteiro está sabendo sobre isso. Acabou, não vai poder nem mais sair na rua, provavelmente. Ou então, né, se for realmente comprovado, eu creio que sim, eu oro a Deus que seja feita assim a justiça e que ele fique, sim, condenado, se realmente foi ele que fez isso. Tudo indica, através das evidências, que foi. A mãe a gente não sabe direito, mas que tá muito estranha essa história, tá. Mas o que eu trago aqui é essa reflexão. Não é toda mãe e todo pai que é bom, gente. Essas pessoas, antes de ser pai, mãe, padrasto, madrasto, seja lá o que for na sua vida, qualquer pessoa, antes de ser qualquer rótulo, eles já eram pessoas mau caráter, eles já eram pessoas perversas, cheias de iniquidade, pessoas que carregam um espírito demoníaco dentro delas. E exatamente por isso eles fazem tudo o que eles fazem. A maldade absurda, a manipulação, coisas que nunca... Eles fazem tudo de caso pensado e bem calculado, para que não deixe provas, que sempre fique essa dúvida. Mas para Deus, nada fica impune. Eu trago essa reflexão hoje aqui para vocês e que todos nós possamos olhar diante a nossa volta. Qualquer sinal, intuição que você tenha no seu coração, não ignore. Pode ser um pedido de socorro dessa criança. Existem os abusos emocionais, sem agressão física muitas vezes também, que causam tantos danos, mas aí muitas vezes não chega à morte, embora muitos acabam cometendo suicídio, mas causando danos psicológicos na vida dessa criança até a vida adulta e muitas vezes uma vida inteira se ela não buscar ajuda ou ele não buscar ajuda, fazer um tratamento para poder se reconstruir de tudo que tentaram desconstruir na vida daquela criança. Isso pode vir sim de um pai e de uma mãe, gente. É difícil de acreditar, mas é real, existe. Uma criança, quando ela está num ambiente, ela nem entende que aquilo é um abuso. Ela não consegue saber o que é que está acontecendo, mas ela sabe que aquilo não é bom, ela sabe que aquilo causa dor, ela sabe que aquilo machuca, que aquilo entristece. Então a natureza, o organismo mostra de alguma forma, como foi o caso da criança, que ele vomitava de nervoso, de medo, porque ele sabia que ele estava correndo risco estando ali dentro daquele apartamento. Seja lá o que é que estava acontecendo entre ele com esse padrasto e essa mãe que não fala direito as coisas nesse sentido, né? Parece que ela acha que foi realmente um acidente diante de todas as evidências e do laudo médico ali, mostrando que não foi só um acidente, que é impossível. Então, realmente ela é uma pessoa muito inocente e ama nunca vai pensar que esse homem é essa pessoa, ou então ela pode estar aí também fazendo parte disso, mas ninguém sabe. Não vou aqui dar minha opinião nesse sentido, porque, como eu disse, está sendo toda uma investigação feita e eu creio na justiça divina, Deus que vai fazer a justiça e mostrar tudo que tem que ser mostrado ali, para que seja feito o que tem que ser feito. Mas uma criança, o que ela faz? Quando ela não entende que aquilo é um abuso, mesmo assim ela evita estar na presença daquela pessoa. Então essa criança vai fazer de tudo para evitar o contato. Porque só de estar na presença, mesmo não entendendo aquilo, é algo negativo, é algo que faz mal, o corpo mesmo já evita, já tenta se afastar, porque sabe que tem algo ruim ali. Então eu deixo essa mensagem aqui, um chamado a todos, para que a gente observe, seja lá uma amiga sua tem filhos, filhos de amigos, se você é um professor ou uma professora na escola, observar qualquer coisinha que você perceba na criança ali, ou um pedido de socorro, de ajuda, não ignorar. Porque criança é inocente, criança, por mais que todos nós nascemos com pecado, criança normalmente quando ela fala esse tipo de coisa, ela está falando a verdade. Só que ela não sabe como dizer, ou talvez ela já esteja sendo ameaçada e tem medo de falar a verdade. Então vamos prestar atenção, vamos estar abertos a seguir nossa intuição, em todos os sentidos de nossas vidas. E que Deus esteja sempre com essas crianças,
protegendo e livrando elas de todo mal. Em nome de Jesus. Um beijo enorme para todos vocês no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.